O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia prometido pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Amados, hoje nós celebramos a natividade de Nossa Senhora. Na tradição católica, não é comum celebrarmos o nascimento de um santo, mas a sua morte, que é considerado e é chamado Dies Natalis, isto é, dia do verdadeiro nascimento, dia em que aquele santo nasceu para Deus. Porém, esta regra tem 3 exceções, isto é, na tradição católica, nós celebramos 3 nascimentos. O primeiro, é claro, é o nascimento do nosso Salvador, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esta é a segunda festa mais importante da cristandade, isto é, o dia do Natal, o Natal do Senhor. Celebramos também a natividade de João Batista, que, por sinal, é uma festa muito popular no Brasil, especialmente no Nordeste, o dia 24 de junho. E, claro, a natividade de Nossa Senhora. São os 3 nascimentos que nós celebramos na fé católica. Esta solenidade, a Natividade da Virgem, essa solenidade que estamos festejando hoje, é uma festa comum tanto aos católicos como aos ortodoxos. Tanto os católicos como ortodoxos celebram a Natividade de Nossa Senhora. Porém, há uma diferença no calendário. Nós, católicos, seguimos o calendário gregoriano, enquanto que os ortodoxos celebram o calendário juliano. Por isso, embora celebremos o mesmo mistério, fazemos isso em dias diferentes. De onde vem a história do nascimento da Virgem? De onde vem o relato do nascimento da mãe do nosso Salvador? Porque o fato é que essa história não se encontra nas Sagradas Escrituras. Nós não temos um relato sobre o nascimento da Virgem, ou sobre quem eram seus pais, onde ela vivia, o que aconteceu com a Virgem Santa, unicamente a partir da concepção de nosso Salvador é que nós temos testemunhos destes eventos nas Sagradas Escrituras. Mas a história da Virgem como um toda não se encontra nos evangelhos canônicos. Porém, existe um documento muito antigo, antiquíssimo, por que não dizer, chamado Proto-Evangelho de Tiago,
que narra os relatos acerca destes eventos. Trata-se de um escrito do final do século, provavelmente do final do século I ou da primeira metade do século II depois de Cristo. Este evangelho é chamado de evangelho apócrifo. Porém, aqui convém recordar os diversos significados dessa palavra. Apócrifo é um termo constituído pela contração da preposição apó e do verbo crypto. Literalmente significa escondido, pois alguns destes textos estavam ligados aos gnósticos, que retinham que certos conhecimentos deveriam permanecer secretos. Nesse caso, normalmente, o termo apócrifo também está ligado aos textos produzidos pelos hereges, gnósticos ou ebionitas. A consequência disso é que muitas vezes essa palavra apócrifo é sinônimo de falso ou herético. Todavia, muitos textos produzidos na antiguidade cristã estão perfeitamente de acordo com o ensinamento ortodoxo e circulavam entre as comunidades cristãs ortodoxas, vamos dizer assim, ou seja, que tinham um ensinamento correto sobre Cristo e sobre a fé cristã. Aí nesse contexto, nós, quando dizemos apócrifo, não estamos dizendo nem escondido, nem falso, nem herético. Estamos unicamente indicando um texto que não é canônico, que não é inspirado. Isso não significa nem perverso, nem mau, nem ruim. Apenas que é um texto que não faz parte da Sagrada Escritura, que não foi inspirado por Deus, né? Não é palavra de Deus. Bom, melhor dizendo, não é palavra de Deus. De fato, existem muitos textos na antiguidade cristã, ou mesmo da era apostólica ou pós-apostólica, que não entraram no cano, ou seja, que não fazem parte da Bíblia, como a Didaquê, como o Pastor de Hermas, ou mesmo o proto-evangelho de Tiago. Mas eles não são heréticos, podem ser lidos pelos cristãos, que vai ajudá-los na sua piedade, vai ajudá-lo na sua caminhada espiritual, sem, vamos dizer assim, provocar nenhum dano na sua espiritualidade. Por exemplo, eu posso ler perfeitamente a imitação de Cristo. Eu sei que não é palavra de Deus, que não é um texto inspirado, que pode ajudar na minha fé, que pode me ajudar na minha espiritualidade. Assim também é o proto-evangelho de São Tiago, embora não seja a palavra de Deus, é um texto produzido pela piedade cristã que pode me ajudar na caminhada espiritual. Isso é corroborado, por exemplo, pelo fato de que esse texto serviu, inclusive, o texto do proto-evangelho de Tiago, serviu para a inspiração da arte cristã. Eu mesmo já visitei uma igreja em Istambul, a antiga Constantinopla, a igreja Holy Savior in Cora, que foi construída no século XI, que ela está decorada com imagens tiradas do proto-evangelho de Tiago. É muito interessante, se alguém vai a Istambul, visitar essa igreja. A igreja ali tem as imagens tiradas exatamente deste evangelho. O que essa história nos diz? A história nos fala que Nossa Senhora teve como pais Santana e São Joaquim. São Joaquim era um sacerdote da antiga aliança. E já idosos não tinham filhos. A consequência é que certa vez São Joaquim foi ao templo oferecer o sacrifício e Zacarias, que era o encarregado, o impediu porque ele era estéril.
porque eles não tinham tido filhos. E aquilo provocou um grande desgosto, um grande sofrimento em São Joaquim, a ponto de que ele foi para o deserto, foi jejuar, chorar pela humilhação de não ter filhos. E sua mulher orava a Deus, pedindo a Deus, porque ela se tornou como uma viúva de marido vivo. O anjo do Senhor apareceu a Santana e disse que ela teria um filho. Seu marido voltou, eles tiveram um filho e fizeram algo que não era comum em Israel. Consagraram sua filha a Deus. Quando ela nasceu, estava na idade correta, levaram-na e ela ficou no templo. De modo que Nossa Senhora cresceu no templo. Ela vivera num local onde, no tempo de Jesus, era a piscina de Betesda. Ali ela foi educada como consagrada no serviço do templo. Isso é justo que tenha acontecido, porque Maria depois se tornou templo do Senhor, morada de Deus, porque ela foi a arca da aliança que carregou o nosso Salvador em seu seio. Então, o nascimento milagroso da Virgem, que nasceu de um casal estéril, é um grande sinal para nós e nos mostra a nossa vocação para nos consagrarmos a Deus, para sermos todos de Deus e todo de Deus. Maria é aquela que nasceu deste casal. Já o seu nascimento foi um sinal da bondade e da misericórdia de Deus, que tirou Santana e São Joaquim daquela humilhação. Porque Deus é aquele que nos tira da vergonha e da humilhação, aquele que faz justiça. Não é à toa que a Virgem Maria proclamou no seu Magnífica: o Senhor fez em mim maravilhas. O próprio nascimento da Virgem já é uma maravilha de Deus, já é um grande dom de Deus, que tirou a humilhação de seus pais e ela foi consagrada. Como eu disse antes, não era comum que se consagrassem as mulheres. Normalmente se fazia isso com os homens. Esse exemplo nós temos no caso de Ana, está lá no Antigo Testamento, que quando teve seu filho Samuel, o levou para o templo e o consagrou ao serviço de Deus, o consagrou a Deus. O voto do Nazireu, aquele que não podia passar a navalha no cabelo e nem consumir bebida, porque estava reservado, bebidas alcoólicas, porque estava reservado para as coisas de Deus. E de fato, Maria foi toda reservada para Deus, toda consagrada a Deus, toda de Deus, toda para Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que nós, ao celebrarmos a natividade da Virgem, aquela que veio a este mundo para ser toda de Deus, nós descobramos também a nossa vocação de ser para Deus. O homem não descobre seu verdadeiro significado, sua verdadeira missão, enquanto ele não descobre que veio de Deus para Deus, e Deus é o seu destino último. Deus é a sua origem e a sua meta. Que o Senhor nos abençoe e que pela intercessão da bem-aventurada Virgem nós descubramos a nossa verdadeira vocação. De fato, só Nossa Senhora tem remédio para essa humanidade que perdeu o rumo, essa humanidade que não entende, que não pode encontrar a felicidade longe do seu Criador. Essa humanidade que se encontra enferma e sua principal chaga é a alienação de sua grande verdade. De Deus viemos e para Deus voltamos, e não encontraremos se não encontrarmos o nosso Criador, se não vivermos para o nosso Criador.
Por isso, amados, a Virgem dos Remédios traz essa medicina maravilhosa, o antídoto para a vida, o remédio para a vida, a solução para a vida, Cristo Jesus. Bendito foi o dia em que essa mulher veio ao mundo, porque por meio dessa mulher o mundo encontrou sua vocação. De Deus veio e para Deus volta. Bendito seja o dia em que veio ao mundo a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o dia em que ela foi concebida, porque foi concebida um plano para salvar e resgatar a humanidade desorientada. Bendito seja o dia em que a Virgem veio ao mundo, porque por ela todos os seus filhos reencontraram o caminho para Deus, o caminho em Deus. Bendito seja o dia do nascimento da Santíssima Virgem.